Oi, gente. Bem-vindos a mais um episódio da série Conceitos. Hoje a gente vai falar de um tema bem complicado, vamos dizer assim, quando não gerido de forma correta, que é estresse. A nossa posição, a posição de liderança técnica, ela é conhecida por ser estressante, mas a gente não precisa fazer ela pior do que já é, né? E eu percebo que, dado todos os fatores que existem no nosso dia a dia, na nossa correria fora do profissional, a gente acaba desenvolvendo uma tendência ao estresse, tá? E por quê? O grande mal que a gente percebe na humanidade agora nesse século para frente é a ansiedade, e ela é a mãe de todas as, todos os estresses que a gente pode passar profissionalmente. Por quê? Ansiedade é o fato de você querer controlar muitas vezes o que você não tem controle, ou antecipar o que você ainda não sabe. Então, quando você está numa situação ou numa posição como uma liderança técnica, onde você tem que tomar decisões, você tem que coordenar ações, você tem que lidar com várias pessoas diferentes, você tem que, de certa forma, ser aquela cola que faz tudo se unir e caminhar num passo só, você muitas vezes tenta colocar controle aonde você não tem e da maneira errada, e isso acaba gerando um estresse desnecessário. Você acaba se estressando ou se preocupando além do que precisa por se antecipar demais. Tá? Então, eu queria falar em alguns pontos aqui sobre você, em como a gente pode, aonde estão os focos, né, primeiro, do que pode gerar esse estresse e como que a gente pode mitigar isso, como que a gente pode mudar a nossa maneira de agir no dia a dia para diminuir a carga de estresse e ao mesmo tempo melhorar a nossa atuação como líder técnico, tá? Então vamos lá, falando um pouco da origem, como eu já comentei aqui no começo, o que gera estresse? As necessidades de controle, tá? E aí o que tem, o que gera necessidade de controle? A ansiedade de você achar uma resposta ou decidir já ter um caminho mapeado quando você vai entrar numa conversa com alguém, para que você já consiga direcionar a solução. E o fato de você perder, ter aquele medo de perder o que está acontecendo, o famoso FOMO, né? Fear of Missing Out. Você está com medo de perder alguma coisa do que está acontecendo, das discussões que estão rolando, e isso acaba gerando também uma carga de estresse adicional que não precisaria estar ali. Tá? Como que a gente controla, né? Como que a gente poderia fazer para melhorar a nossa ansiedade? Basicamente, nos prepararmos melhor antes. Tomarmos algumas ações de forma a tentar entender o comportamento das pessoas que estão envolvidas com o nosso dia a dia. Isso ajuda no processo de antecipação. Agora, a gente precisa balancear isso para controlar a ansiedade e melhorar a antecipação. Tá? Esse é um dos principais aí que depende só da gente. Tá? Um outro fator que também aumenta muito ou dá impulsiona muito o estresse do dia a dia é falta de confiança. E aí a falta de confiança aonde, né? No time, nas pessoas que estão ao seu redor, nas condições do que está sendo feito ou das ações que você vai ter que dar conta, vamos dizer assim, ao longo do dia, né? Como que você consegue e quais são, aliás, e quais são as fontes que podem gerar isso, né, que podem gerar a sua falta de confiança. A comunicação, que pode não estar clara, pode não ser clara para você, pode ter chegar faltando informação ou não vir de maneira completa, ou vir deturpada, vamos dizer assim, mal interpretada, e isso pode gerar problema, então você fica toda hora, né, com aquela sensação de não confiar na informação que está chegando. Você tem que sempre tentar rever isso com mais de uma pessoa para tentar amarrar os pontos e ter certeza que o que você tem que fazer é realmente aquilo, né? E outra coisa é como é que você confia nas pessoas, né? Você precisa ter confiança nos seus pares, você precisa ter confiança na sua liderança, você precisa ter confiança no seu time.
para gerar tudo isso, você tem que trabalhar os seus relacionamentos. Tá? Então você tem que dar confiança para poder confiar no que vai vir. Aquilo que a gente já conversou em episódios passados. A gente tem que, primeiro, fomentar isso, porque as pessoas que tratam com você vão ser o reflexo do que você imprime nelas. Se você transmite confiança, se você é confiável, dificilmente elas serão não confiáveis com você, tá? Então, você tem que trabalhar os seus relacionamentos. E a comunicação é o que a gente já conversou aqui também no episódio passado. Tratar de maneira mais clara, comunicar de maneira assertiva, escutar atentamente e ser um bom ouvinte do que está acontecendo, garantir que você está interpretando e que a mensagem foi transmitida da maneira correta para você, que a sua interpretação foi assertiva, tá? Então é pôr em prática aquilo que a gente comentou lá atrás de comunicação. Tudo isso pode ajudar a controlar um pouquinho esses caminhos aí que vêm meio abertos, tá? E por último, a gente sabe que na posição de líder técnico você centraliza decisões e ações, tá? Muitas coisas acabam vindo para você. Você o elo de conexão, tá? Entre os outros times, entre o seu time, entre os seus pares, tá? E como que você pode lidar com isso para tirar o estresse dessa responsabilidade que está no seu cargo? Você pode fomentar mais o seu time a ser mais proativo no que tem que ser feito e trabalhar de uma forma que ele faça o que tem que ser feito em parceria com você e não você ser a pessoa que orienta o que tem que ser feito, tá? A gente vai falar um pouco disso em outros episódios, mas uma coisa que eu gosto de falar é você trabalhe com o seu time como um guia e não como o dono da verdade, como orientador, tá? Aí a gente tem uma maneira, né, de fomentar as soluções do seu time, ou seja, você está ali para que o seu time cresça, ajudá-los a desenvolver as soluções, ser a guia para isso, tá? Uma outra coisa que você pode fazer também é fomentar mais alinhamentos. Por quê? Se você é o único elo de conexão, tudo vai cair no seu colo. Você pode fomentar o seu time e os demais times a poderem trocar essas informações de alinhamento, ou por uma feature que está acontecendo, se gera impacto em outros times, ou se tem alterações que estão acontecendo em outros times que podem gerar impacto no seu time, você pode fomentar esses times a trocar esse tipo de informação sozinhos, mas colocando você dentro do laço de comunicação. Por quê? Você precisa estar ciente do que está sendo discutido e o que está sendo decidido, mas você não precisa ser o agente da comunicação nem o agente da decisão, tá? Isso tira o estresse. Só que para isso, voltamos lá em cima, você precisa trabalhar os seus relacionamentos. Você precisa garantir que o time ou os times sabem que você trabalha dessa maneira e que você incentiva esse tipo de atividade, tá? Isso, olhando a longo prazo, para uma feature que está sendo desenvolvida, para uma entrega que vai ser feita, isso gera uma economia enorme, tá? E você tem que deixar isso claro. Fomente essa informação, entregue isso para as pessoas envolvidas. Elas vão entender que é muito mais barato, não só financeiramente, mas para elas, no esforço que elas vão ter que desenvolver para poder entregar aquilo, que esses alinhamentos ocorram antes e não depois. Porque se eles não ocorrerem antes, eles vão ocorrer ou no momento de teste, ou de validação, ou pior, depois que a feature tiver sido entregue em produção. Cada passo a mais, mais caro e mais exigente vai ser para as pessoas a solução daquele problema que deixou-se passar. Tá? Então, eu acho que esses são os grandes momentos de estresse que a gente pode mitigar com todas essas ações. Tá? Agora, atividades que você, voltando agora para você, né, como líder técnico, olhando
para funções diárias que você poderia fazer, como que você pode mitigar um pouco o estresse também, tá? Você pode tratar o processo de delegação de uma forma mais assertiva. E como seria isso? Você tem que entender o que cada um do seu time e cada um dos seus pares mais pode fazer, ou melhor pode fazer, e conversar e alinhar várias atividades para que sejam desenvolvidas pelas pessoas que têm mais aptidão para aquilo, tá? E aí, o que essa aptidão é? Só hard skill? Não. Hard skill é o fundamento. Tem que existir para uma atividade acontecer. Mas além disso, você tem que entender também quais são ou qual é o perfil daquelas pessoas para saber como que você vai interagir com elas ao longo do desenvolvimento para que a sua delegação não vire uma delargação, tá? E que não seja um microgerenciamento. Então você tem que entender como que as pessoas, qual que é o perfil de cada pessoa, para que você saiba como fazer as cobranças de forma assertiva, sem entrar em detalhes e sem largar, tá? Esse é uma das coisas, né? Um dos pontos que a gente pode trabalhar dentro da delegação. Uma outra coisa que você pode fazer, que é o que eu costumo orientar muito, é você conduzir e não controlar, tá? O que é isso? Muitos líderes técnicos, eles gostam de desenhar a solução, ter tudo pronto, entregar para o time e falar, olha, é isso que vocês têm que fazer. Ou é dessa maneira que vocês têm que resolver. Tá? Eu não acho que é a melhor abordagem. Tá? Muito pelo contrário. Você está limitando a capacidade do seu time, principalmente a capacidade criativa e de crescimento, e você não está deixando o time criar mais maturidade para poder resolver os problemas. Lembra, um líder está lá, você está ali, não para fazer, você está ali para que eles aprendam a fazer. Você está ali para orientá-los. Tá? Então, eu costumo dizer que é melhor você estar presente nas reuniões, principalmente nas reuniões de descoberta técnica, né, de technical discovery, que a gente chama, e comparecer na reunião não para olhar ou para monitorar ou para controlar o que vai ser feito, como vai ser feito, mas para ser o guia para que eles possam ser conduzidos para a melhor solução. Eu costumo dizer que é você fazer uma orientação do caminho. Você vai indicar o destino e deixar que eles descubram o caminho para lá. Você só segura para que eles não saiam muito fora da trilha ou não façam o caminho mais longo possível, tá? Então, esse seria um dos pontos para trabalhar com seus times na hora de conduzir o que tem que ser feito e como tem que ser feito. Um outro ponto interessante também é você preparar o que precisa ser feito com o seu time, com os outros times, e não reparar. E aí volta aquilo que a gente comentou agora há pouco. Quanto mais para frente você tiver que trabalhar em cima de algum item que deveria ter sido visto, mais caro e mais custoso para as pessoas do time vai ser esse processo. Então, quando vocês estão fazendo, por exemplo, um technical discovery, você pode já descobrir quais são os agentes que estão envolvidos, que não fazem parte do seu time, iniciar processos de alinhamento com eles, para poder definir como resolver os problemas de efeitos colaterais que podem ser gerados nos outros módulos ou partes do projeto, né, da feature que está sendo entregue, ou entregue não, está sendo planejada, e a partir daí fechar uma cadeia de comunicação e deixar esse emaranhado pronto, com responsáveis já, com delegações específicas, para poder garantir que essa cadeia de dependências, por exemplo, entre times, vai ter uma comunicação fluida o tempo inteiro. E você está ali monitorando, você está ali acompanhando esse processo. Tá? Você precisa entender qual é a lógica e como funciona o produto que você é responsável tecnicamente, como líder. Por quê? Nesse processo, você consegue, quando você sabe, quando você compreende como a coisa funciona,
você consegue agir pontualmente se alguma coisa corre o risco de fugir do controle. Tá? E você não precisa estar 100% em cima de cada uma das pessoas responsáveis ou depender só delas para dizer se aquilo funcionou ou não funcionou, se está coerente o desenvolvimento ou não. Tá? E além disso, né, eu acabei de falar aqui, ser presente, que você está próximo do time, isso é fundamental. Né? Eu vejo muitas pessoas comentando para você não entrar no operacional. E você não tem que entrar, mas você tem que estar próximo. E estar próximo do operacional não quer dizer que você tem que tomar todas as dores e o estresse que acontece em todos os movimentos dentro do operacional. Mas você tem que estar ali para auxiliá-los a vencer as barreiras. Tá? O time, muitas vezes eu vejo líderes técnicos assumindo várias responsabilidades que deveriam ser do time. Tá? E isso é um outro fator que gera estresse também no dia a dia. Tá? O que você deveria fazer como líder técnico? Acompanhar os times e, como eu falei, delegue a responsabilidade. Seja o agente de guia para quem tem que fazer a ação. Mas você tem que estar presente, você tem que estar ciente do que está acontecendo e fazer parte dessa cadeia de comunicação. Tudo que acontecer ali dentro, você tem que ser informado. Por quê? Ali a gente viu que você é o elo de conexão entre a alta liderança, entre os demais times, entre o seu time e entre outros pilares, como o produto principalmente. Então, tudo que vem a acontecer ao longo de um desenvolvimento, você vai ser a pessoa que vai ser questionada primeiro. E o que eu canso de ver muitas vezes são líderes técnicos que delargam essas responsabilidades para as pessoas do time, para as outras pessoas, para os outros pares, né? E quando alguém vem questionar, alguém de um outra vertical, alguém de um outro, algum par, tá? Que cuida de outros times, ou a alta liderança vem questionar, ele tem que chamar essas pessoas para poder entender o que está acontecendo, ou colher informação para poder passar um reporte. Você tem que ter isso na mão. Você não pode depender de ninguém. A sua função, primordialmente, é ser o elo de conexão. Mas ser o elo de conexão não significa que você tem que estar o tempo inteiro envolvido no operacional. Você tem que estar próximo, você tem que entender o que está acontecendo, você tem que saber quem são as pessoas-chave e elas têm que estar te reportando o status do que está acontecendo. Tá? Você tem que criar essa cadeia de relacionamentos e essa cadeia de confiança para que isso tire o estresse que você normalmente enfrentaria se não existisse. Tá? E acho que para arrematar tudo isso, para a gente ter uma clareza maior, né, do que você pode fazer dentro do seu dia a dia, participe. Eu vou dar algumas recomendações do que eu acho que faz sentido para você. Tá? Participe das dailies. Todo dia é bom você saber como as tarefas estão caminhando. Não entre só para fazer presença ou para dizer que você está lá e você está acompanhando. Entre como um ouvinte, às vezes, ou até para dar um feedback. Se tem alguma coisa, algum bloqueio que você está responsável, por exemplo, para poder ajudar a desembaraçar. Seja com outros times, seja com produto ou outras verticais, porque você é o elo de contato. Tá? Então, você vai ter responsabilidades nesse processo. E é bom que você esteja ali, inclusive, para dar o feedback dentro da daily, para que as pessoas entendam como que isso está caminhando. E você possa entender como é que o time está progredindo também, tá? Com as atividades. Outra coisa, isso vai te dar insumo e vai te dar o conhecimento necessário para que você possa fazer updates com os outros pares, os outros líderes técnicos de outros times que cruzam ou têm intersecção com você. Tá? Seja o time de back-end, ou seja o time da próxima fase, ou de uma funcionalidade extra que tem conexão com a funcionalidade as funcionalidades que o seu módulo ou a sua parte do código é responsável, mas você tem que manter essa conexão. E é bom que você tenha
Uma reunião de alinhamento, seja a cada 2 dias, ou mesmo diária, breve, de 5, 10 minutos, algo como se fosse um café, pode até ser informal, mas é bom você, ou um e-mail, ou uma periodicidade de mensagem com essas pessoas, para que vocês consigam manter esse fluxo de informação e deixar todo mundo na mesma página sobre o que está acontecendo, tá? E, obviamente, a cada 3 dias, 4 dias, 5 dias, vai depender muito de como roda o teu time, como roda os departamentos do local que você está. Você tem esse tipo de update também com alta liderança, para que você possa passar o que está acontecendo, como é que a coisa está progredindo e se está dentro do esperado ou não, né? E se tem risco ou não, porque todas essas informações não podem ser surpresa para a liderança, tá? Não pode simplesmente chegar no final de uma sprint e falar, olha, a gente teve um problema, atrasou, ou, né, a feature não vai entrar completa, ou sei lá, percebemos o impacto e vamos ter que adiar para a próxima. Tudo isso tem que estar sendo mapeado e você tem que estar discutindo junto com as verticais, ou a vertical responsável, no caso, a maioria das vezes é produto, e a alta liderança. Você tem que ter, você vai ser esse pilar de alinhamento, tá? Bom, eu acho que é isso. Como eu falei, né, esse é um tópico muito importante. Eu vejo muitos líderes técnicos, às vezes, que viram e às vezes até falam no final de dias estressantes que preferiam voltar a ser só o dev sênior e não ter que se preocupar com nada disso. Mas na maioria das vezes, quando eu olho um pouquinho mais detalhado, eu percebo que às vezes, na maioria das vezes, eles estão se preocupando e trabalhando de uma maneira muito mais próxima, estressante, sem fazer uso de todas essas facilidades que aliviam a carga do dia a dia e fazem com que você. Na verdade, ela te dá uma projeção maior, porque você, a partir do momento que você não tem que se preocupar em excesso por coisas detalhistas, você consegue trabalhar de maneira mais assertiva. E o próprio processo de criar esses vínculos, conexões e esses relacionamentos por onde você vai fazer a coisa acontecer, fazem com que você crie uma projeção maior sua dentro da corporação que você está. Tá? Então, além de facilitar o seu dia a dia, ela também ajuda na sua visibilidade, em como você consegue fazer as suas entregas. Tá? Tudo isso, se vocês tiverem curiosidade, está dentro do meu método, está dentro dos meus treinamentos e faz parte do meu programa de mentoria. Se vocês quiserem saber um pouco mais, é só entrar em contato, podem marcar uma sessão de diagnóstico que eu posso fazer com vocês para a gente ver como é que a gente pode melhorar a performance que vocês estão tendo. E também eu normalmente, eventualmente, eu faço sessões abertas. Se por acaso tiver alguma sessão aberta de mentoria para você que ainda não conhece, eu sugiro que você faça a sua aplicação para de repente participar de uma sessão e entender como é que funciona, para poder ver se faz sentido para você tentar ou se aplicar para esse programa mais próximo para que a gente possa, para que eu possa te ajudar a resolver questões que às vezes podem parecer muito complicadas e que estão te travando para você dar o próximo passo, tá? Vejo vocês na próxima semana.